Entenda todo o contexto por trás do projeto de lei 1904 de 2024, que prevê alterações no Código Penal no que diz respeito ao aborto. É sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece, meu nome é Mayara Brasil, eu sou advogada, trabalho com direito das famílias e direito das mulheres e estou aqui hoje para falarmos sobre esse projeto de lei. Confesso que não gostaria de estar aqui falando sobre isso, mas devido a toda essa movimentação, devido a tudo que aconteceu aí nos últimos dias, eu entendi por bem vir até aqui para explicar para você que de repente ainda não está entendendo exatamente o que está acontecendo e te fornecer então essas informações e condições para que você entenda o porquê o projeto de lei 1904, além de absurdo, é extremamente misógino, racista e vai contra o direito das meninas e mulheres. Esse tema, obviamente, é sensível aqui para a plataforma do YouTube, então eu te peço desde já para que você curta esse vídeo, para que você comente, para que você compartilhe com as suas amigas, para que o YouTube não derrube o vídeo, para que esse vídeo não fique ali escondidinho e tenha, então, o alcance necessário para que outras pessoas entendam tudo aquilo que será dito a partir de agora. Pois bem, o Conselho Federal de Medicina, no mês de abril, emitiu uma norma proibindo os médicos a realizarem a assistolia fetal nos casos de aborto previsto em lei, oriundos de a partir das 22 semanas. Então isso aconteceu lá em abril. Depois o STF, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, determinou a suspensão dessa resolução aprovada pelo Conselho Federal de Medicina, proibindo, então, a realização do aborto a partir da 22ª semana, por entender, então, que isso violava, que essa resolução violava os direitos já previstos em todo o nosso ordenamento. E aqui é importante nós fazermos uma ressalva de que, a partir da 22ª semana, a assistolia fetal é um método utilizado para interrupção da gestação. E como que ele funciona? É utilizada, então, uma medicação para interromper os batimentos cardíacos do feto antes da retirada do útero. Então, no dia em que o STF suspendeu, então, essa norma do Conselho Federal, foi apresentado, então, o projeto de lei 1904, que tem como objetivo equiparar o aborto a partir da 22ª semana ao crime de homicídio simples, inclusive nos casos já previstos em lei. E aqui é importante a gente entender o quê? O aborto no Brasil hoje é crime. Em 3 casos, ele é descriminalizado. Quando há risco de vida para a mãe, quando não há expectativa de vida para esse bebê, e o terceiro caso é quando essa gestação é decorrente de violência sexual. E atualmente, o Código Penal prevê como pena para quem realiza o aborto, sem ser nesses 3 casos, pena de 1 a 3 anos para a gestante e para a pessoa que realiza esse procedimento, pena de 3 a 10 anos. Então, se essa proposta, se esse projeto de lei ele for aprovado, a pena passaria para de 6 a 20 anos, inclusive nos 3 casos que nós falamos anteriormente, se essa gestação tiver passado da 22ª semana. E aqui é importante nós realizarmos a ressalva de que esse projeto de lei ele amplia o tempo de prisão para a mulher que realiza a interrupção da gestação a um patamar superior ao que nós temos hoje no nosso Código Penal como pena para quem comete o crime de estupro. Então, perceba a quantidade de absurdos envolvidos nesse projeto de lei. E aqui nós precisamos entender mais algumas coisas. Quando nós falamos desses 3 casos em que o aborto
ele é descriminalizado no Brasil, você consegue imaginar quem teria dificuldades maiores de conseguir realizar a interrupção dessa gestação até a 22ª semana? Pense aí, você consegue fazer um pouquinho esse raciocínio? E aí eu quero trazer alguns dados para vocês, tá? Em 2022, o Brasil registrou 65.569 estupros de mulheres e meninas, o maior número da história. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em 2023, 48.921 casos, as vítimas eram meninas menores de 14 anos. E nós sabemos que crianças, adolescentes que são vítimas desse tipo de crime, a maioria das vezes quem comete esse crime, quem comete essa violência são pessoas da família, são pessoas próximas a ela. Então, além dessa criança não ter educação sexual o suficiente, além dela não ter maturidade para identificar uma gestação, para saber que está gestando ali, essas crianças também enfrentam dificuldade para denunciar, para pedir ajuda. Muitas vezes ela chega ali para contar para alguém dessa família e até que esse cuidador, que esse responsável, decida o que fazer, como lidar com tudo isso, essa criança já passou da 22ª semana de gestação. E aqui eu trago para vocês a fala da Flávia Nascimento, que é coordenadora de defesa dos direitos da mulher da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que ela diz que há muitos questionamentos quando a mulher relata que foi vítima de violência sexual. Isso aqui a gente já sabe, né? A mulher tem a sua palavra questionada em qualquer tipo de violência. Quando a gente fala de violência sexual, a palavra dessa mulher ela é muito mais questionada, por óbvio. E a legislação não exige que se faça o registro da ocorrência. Só é preciso seguir um protocolo no serviço de saúde. Mas muitas mulheres sofrem discriminação por exercer esse direito. Elas têm a palavra invalidada, tanto no serviço de saúde quanto nas delegacias. Quem atende essas pessoas que procuram o aborto legal sabe que meninas e jovens adolescentes demoram mais para acessar o serviço. Muitas delas nem tiveram a primeira menstruação. Não compreendem que sofreram uma violência, elas não têm acesso à informação. Além de passar pela violência, elas ainda correm risco de vida ao levar a gestação para frente. Eu até embargo a voz lendo esse relato, porque é muito delicado e é uma realidade horrível e gigantesca no Brasil, né? 70% dos casos de estupro de meninas no Brasil acontece dentro de casa, com pessoas conhecidas ou até mesmo familiares. A família demora para descobrir e quando descobre, fica no dilema, denunciar ou não. Aí o tempo passa, não existe um serviço próximo, é necessário viajar, mas não tem dinheiro. São incontáveis as barreiras que essas meninas enfrentam. Além de, muitas vezes, serem atendidas por profissionais da saúde que misturam as suas crenças particulares, a sua fé com o que diz a lei, com o direito, com aquilo que é certo a ser feito em casos como esse. E com base nesses dados que a gente trouxe aqui, é fácil você imaginar e você entender o porquê esse projeto de lei, além de misógino, ele é extremamente racista. Porque quem são as meninas? A maior parte dessas meninas são meninas negras, meninas pobres, meninas que têm dificuldades a acesso à saúde pública, à educação, muitas vezes são vítimas de violência sexual e agora, com esse projeto de lei, serão obrigadas a gerar uma criança do seu abusador, do seu agressor. E mais uma vez, falando em números, porque hoje eu faço questão de trazer esses números para vocês. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sempre trago temas do direito de uma forma leve e clara para
quem não é do direito, mas hoje eu acredito que é extremamente necessário nós falarmos também sobre esses números, sobre esses dados, para que realmente vocês compreendam tudo o que está acontecendo. 75 mil são registrados por ano. Lembrando que existe sim uma subnotificação gigantesca. Desses 75 mil, 58 mil são contra meninas de até 13 anos. E 56% dessas meninas são meninas negras. Então, sim, esse projeto de lei, para além de misógino, é também racista e pretende perpetuar um estado de violência em cima dessas meninas negras. E um outro ponto que chamou muita atenção nesse projeto de lei é que ele foi aprovado em caráter de urgência, em 23 ou 24 segundos. E o que isso significa? Quando um projeto de lei ele nasce e surge, né? Esse projeto, antes de ser aprovado, de ser vetado, de chegarmos nesse nível, ele passa por comissões especializadas. Então, nesse caso, por exemplo, um projeto nesse sentido deveria passar minimamente pela Comissão dos Direitos Humanos. Mas, tendo em vista que ele foi aprovado ali de forma urgente, com esse caráter de urgência, pula-se essa etapa de discussão e então esse projeto ele vai direto para a plenária e na sequência para o presidente vetar ou não o projeto, ou aprovar então esse projeto. E se você está acompanhando toda essa questão na mídia, você provavelmente viu o vídeo ali de alguns deputados falando sobre isso e que eles pressionam de certa forma o presidente da República em relação a essa questão, e há quem diga que tudo isso trata-se então de uma estratégia política para medir forças ali, para medir para medir, então, o apoio do presidente, do Congresso ou não, dividir, então, esses lados, né, a bancada evangélica, o presidente, o centro, enfim, existe-se, obviamente, tudo isso rolando aí nos bastidores, o que demonstra, novamente, que a vida das mulheres, o direito das mulheres e das meninas, ele é muito frágil no Brasil ainda, porque ninguém movimenta-se politicamente nesse sentido para tratar de direitos exclusivos de homens. Para tratar, por exemplo, do aumento de pena para o crime de estupro. O que é discutido, o que é fragilizado nesses momentos, o que busca se fragilizar nesses momentos, sempre está relacionado aos direitos das meninas e das mulheres. E esse projeto, ele significa um tremendo retrocesso. O nosso Código Penal ele é de 1940. Em 1940, o legislador já entendia que obrigar uma mulher a sustentar uma gestação, quando esta gestação é fruto de violência sexual, não faz o menor sentido. Tanto é que no Código Penal não existe hoje a indicação de prazo para a interrupção desta gestação. Então, a qualquer tempo, essa mulher descobriu essa gestação com 7 meses, ela pode sim realizar esse processo de interromper a gestação. É óbvio que nos últimos anos nós já tivemos aí várias notícias e quem está mais a fundo nessas questões percebe que existe uma dificuldade maior para que essas mulheres exerçam esse direito por razões de conservadorismo, bancada evangélica, gente que realmente não sabe separar o que é crença pessoal do que é direito. E precisamos dizer também, o Brasil é um Estado laico, o que significa que se eu, na minha convicção pessoal, sou contra o aborto pelo motivo X ou Y, por conta da minha religião ou por conta de qualquer coisa, isto não deve fazer lei na vida de outras pessoas. Isto não deve fazer lei na vida de toda uma população, de toda uma nação. Porque é o que eu acredito, é o meu princípio, e o Estado é laico. O Estado não tem crença, o Estado não tem placa de igreja. E também é preciso dizer o óbvio de que descriminalizar ou legalizar o aborto não obrigará mulher nenhuma a abortar. Se você é contra o aborto, não aborte.
Se você é contra qualquer coisa, o casamento gay, o que quer que seja, simplesmente não faça na sua vida. Mas num país enorme como o Brasil, que é laico, você tem o direito de não fazer. E outra pessoa tem o direito de fazer. Outra pessoa deveria ter o direito de fazer. E no caso aqui desse projeto de lei, mulheres vítimas de violência sexual, elas têm o direito de interromper a gestação. E com base em tudo que nós já falamos até aqui, você já deve ter entendido por que as campanhas todas contra esse projeto trazem como manchete, né, com uma frase ali de efeito, criança não é mãe. Porque crianças e meninas são as maiores vítimas deste projeto de lei que pretende equiparar o aborto ao homicídio simples. É tanto retrocesso, é tanto absurdo, que chega um momento que a gente falta até palavras para explicar, para conseguir fazer-se entender o porquê esse projeto de lei não merece ir para frente. E eu aproveito para novamente pedir para você curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, ativar a notificação. Se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal. Esse é um tema muito sensível para a plataforma, mas nós precisamos levar esse conhecimento para outras pessoas. Então, se você está até aqui, se de alguma forma você está sendo agregado com esse conhecimento, ajuda no engajamento para o YouTube levar o vídeo para outras pessoas. E para a gente encerrar, eu quero ler para vocês uma frase de Simone de Beauvoir que faz muito sentido nesse momento em que nós estamos vivendo. Nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Estes direitos não são permanentes. Você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida. E já que estamos aqui falando sobre isso e reforçando que nós realmente precisamos ser vigilantes em relação a tudo isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você discordar completamente desse projeto de lei. Nós precisamos, enquanto sociedade, demonstrar para o poder legislativo que nós somos contra esse projeto de lei. E também te convido a ficar atenta e a cobrar quem são os seus deputados, em quem você votou nas últimas eleições, como essa pessoa está se posicionando nesse momento. Leve isso em consideração, atente-se a esse tipo de questão, porque a política não se faz só com o presidente, só com o governador, só com o prefeito. A política do Brasil é muito maior do que isso e a gente precisa, sim, ter um Congresso que pense de uma forma diferente, que não esteja empenhado em retrocessos. Então, atente-se também a essas questões políticas. Infelizmente ou felizmente, nós, enquanto mulheres, não podemos nos dar ao luxo de não sermos minimamente politizadas, porque constantemente os nossos direitos estão sendo colocados em pauta, colocados em xeque e muitas vezes violados. Então, se você gostou desse vídeo, se ficou claro para você, me deixa saber aqui nos comentários. E se você ainda tem alguma dúvida ou algum comentário, pode colocar aqui também. Depois a gente vai respondendo esses comentários, eventualmente um segundo vídeo. Enfim, agradeço a sua companhia até aqui. Um abraço e até a próxima.